Boa noite e bem-vindo a este jornal. O presidente da República, Daniel Chapo, destacou na manhã de hoje que a data que marcou o fim da luta armada de libertação nacional contra o colonialismo português em 1974 deve servir de inspiração para as novas gerações. Durante as cerimônias centrais do Dia da Vitória, realizadas na Praça dos Heróis Moçambicanos, em Maputo, Chapo sublinhou que é dever de todos os jovens defender a independência, a democracia e a justiça, conquistas alcançadas com o sacrifício por moçambicanos durante a luta de libertação. No dia 7 de setembro de 1974, chegava ao fim a luta armada de libertação contra o colonialismo português, fruto do Acordo de Lusaka. Este ano, 2025, Moçambique assinala 51 anos do Dia da Vitória. As cerimônias centrais tiveram lugar na Praça dos Heróis Moçambicanos, em Maputo, sob a liderança do Presidente da República, Daniel Chapo. Na sua intervenção, o chefe de Estado apelou à juventude a preservar os valores conquistados pelos heróis da libertação nacional. Este dia 7 de setembro deve ser assumido como um dia de reflexão sobre o nosso passado, o caminho percorrido até hoje, projetando o horizonte que queremos alcançar a curto, médio e longo prazos. Deve servir de fonte de inspiração para as novas gerações, continuar a preservar os ganhos que o 7 de setembro proporcionou a todos nós, tais como a unidade nacional do povo moçambicano, a integridade territorial, a nossa independência, a liberdade deste povo, a soberania, a democracia, a paz e a justiça. O estadista recordou ainda o lema da sua governação, a independência económica, reconhecendo os desafios que o país enfrenta para sua concretização. Sublinhou que, embora este objetivo pareça distante devido a forças internas e externas que perpetuam a pobreza, trata-se de uma meta possível de alcançar. Neste contexto, gostaríamos de reiterar o nosso convite, desafiando a cada um dos jovens da geração pós-independência, para juntos embarcarmos na prestigiosa e honrosa missão de lutarmos para o lançamento dos alicerces para a independência econômica do país. Sabemos a priori que este desafio parece impossível, devido ao nível de pobreza que grossa o nosso país e devido às forças ocultas, sejam internas ou externas, que usam diversas artimanhas para perpetuarem a pobreza do nosso povo. Todavia, inspirados na vitória de Lusaka, de cada jovem moçambicano, onde estiver enquadrado, seja na função pública, no setor privado, na sociedade civil ou desenvolvendo atividades de conta própria, na comunicação social, redobrar o seu empenho e esforço para produzir o dobro do que já vem fazendo, o somatório individual será determinante para o desenvolvimento global da economia da querida pátria amada Moçambique. O Presidente da República destacou também o papel crucial da juventude na construção de um país livre de corrupção, burocracia, nepotismo, regionalismo e tribalismo, considerando-a força motriz para a transformação social e o desenvolvimento sustentável de Moçambique. O sociólogo Elísio Macamo afirma que a Frelimo nunca esteve preparada para o pluralismo e defende a necessidade de uma revisão interna no partido. Segundo alega este acadêmico, a Frelimo viu a paz como uma oportunidade para manter as coisas, o que acabou por comprometer uma boa gestão do país depois da Guerra dos 16 anos que opunha o governo e a Renamo. Faltam apenas 27 dias para a celebração dos 33 anos da assinatura do Acordo Geral da Paz, rubricado em Roma pelo antigo presidente da República, Joaquim Chissano, e pelo então líder da Renamo, já falecido, Afonso Dhlakama. Por isso, para Moçambique, o 4 de outubro é, segundo o sociólogo e comentador da MBC TV, Elísio Macamo,
uma data fundamental para a reflexão sobre a importância da paz e da unidade, promovendo a tolerância e a cooperação entre os moçambicanos. Convidado do programa Moçambique 50 anos de independência, transmitido este sábado, Macamo destacou que a Frelimo nunca esteve preparado para o pluralismo, sublinhando a necessidade de uma revisão interna no partido. Talvez o grande problema em 92 foi que a Frelimo não estava preparada para o pluralismo, né? E não digo isto para acusar a Frelimo de maldade, estou simplesmente a dizer que ela foi forçada a se abrir, né? E quando é assim, é necessário que haja um trabalho político intenso dentro da própria Frelimo para saber que, olha, todo este tempo que andamos a dizer uns aos outros que nós é que éramos os líderes, os representantes legítimos do nosso povo, estávamos numa ilusão. De seguida, o académico acrescentou que depois dos acordos de Roma, o partido encarnou a paz como uma oportunidade para alimentar a cultura política de comodismo. De tal modo que eu suspeito que a Frelimo viu a paz como uma oportunidade para voltar a ganhar o controle do país e para que as coisas continuassem na mesma, né? Com o direito natural e histórico que ela tinha adquirido de ser a liderança deste país. Isso fez com que não houvesse uma boa gestão da paz, né? Isso fez com que houvesse insatisfação de praticamente todas as partes, sobretudo da parte da Renamo, e isso criou uma cultura política de acomodação. Depois do Acordo Geral de Paz, que pôs fim à Guerra dos 16 anos, Moçambique testemunhou a assinatura de mais 12 entendimentos, primeiro entre Armando Guebuza e Afonso Dhlakama, e mais tarde entre Filipe Nyusi e Youssouf Momade. O sociólogo Elísio Macamo diz que a falta de confiança na polícia, a ineficácia dos tribunais e a frequente impunidade contribuem para a frustração popular e desconfiança nas instituições de justiça no país. Macamo reagia no seu espaço de opinião aos sábados, aqui na MBC, ao linchamento do agente da polícia ocorrido em Bobole, no distrito de Marraquene, na província de Maputo, tendo sugerido que, enquanto não tivermos um Estado melhor, a intervenção da polícia deve consistir em inibir a violência. A recorrente reação armada da polícia diante de pessoas indefesas voltou a merecer a ira popular. Em Bobole, um agente da PRM foi linchado na última segunda-feira, dia 1, após ter baleado mortalmente um menor durante a perseguição a um carro que não obedeceu ao sinal de paragem controle policial. Na sua coluna de opinião deste sábado, o sociólogo Elísio Macamo considera que o linchamento foi uma reação inevitável de uma comunidade descrente na justiça, depois de vários casos semelhantes que nunca tiveram esclarecimento legal nem responsabilização. É inegável que a morte da criança só provocou um linchamento, porque o pano de fundo já estava carregado. A falta de confiança na polícia, o fato de os tribunais serem vistos como ineficazes, e não podemos deixar de dizer isto, a frequente impunidade contribuem para que haja condições estruturais para esse tipo de reação. E esses fatores estruturais é que criam terreno fértil para a violência coletiva. Macamo defende que enquanto o país não tiver um Estado mais preocupado com os cidadãos, a intervenção policial deve consistir sobretudo em mitigar a violência. Então, enfraquecer esse capital implica inverter a lógica do prestígio, valorizar publicamente a coragem moral de conter-se, reforçar lideranças que se afirmam pela mediação e pela proteção e mostrar de forma visível que a violência não compensa. É nesse terreno simbólico, o das hierarquias de autoridade local, que acontece a verdadeira prevenção de novos linchamentos. Segundo relatos, o carro em que seguia o menor já havia passado o controle de Nhongonhane, em Boleto, sem parar, o que motivou a perseguição da polícia. Durante o ato, um disparo atingiu a nuca do menor, que perdeu a vida dentro da viatura. O presidente da República, Daniel Chapo, convida empresários argelinos a investirem em Moçambique e a estabelecerem parcerias estratégicas em setores como hidrocarbonetos, energias renováveis, saúde,
turismo, logística e agroindústria. Durante um encontro com a comunidade empresarial, neste sábado em Argel, capital da Argélia, Chapo destacou o fato de Moçambique ser uma porta de entrada para o grande mercado da África Austral, com pouco mais de 1,4 bilhões de consumidores. Foi ao terceiro e último dia de trabalho na Argélia que o Presidente da República, Daniel Chapo, reuniu-se em Argel com a nata empresarial daquele país magrebino. O objetivo foi apresentar Moçambique e o seu vasto manancial de riquezas em recursos naturais, com destaque para os hidrocarbonetos. Recorde-se que o país exporta gás natural a partir da Zona Sul há mais de 20 anos, enquanto no norte da bacia do Rovuma estão em carteira novos projetos que podem mobilizar investimentos na ordem dos 50 bilhões de dólares. Hoje estamos aqui para falar das oportunidades concretas de negócios. Et nous sommes ici aujourd'hui pour parler des opportunités concrètes d'affaires entre Moçambique et l'Algérie. O nosso objetivo é construir parcerias empresariais sólidas. Notre objectif, c'est de construire des partenariats solides entre les hommes d'affaires des deux pays E mutuamente vantajosas, et qui soient mutuellement avantageuses pour les deux parties, em linha com a visão africana en conformité avec la vision africaine dans ce domaine. de integração no quadro da Zona de Comércio Livre. Estamos abertos a acolher empresários argelinos, nossos irmãos, Nous sommes donc ouverts à vous accueillir, des hommes d'affaires d'Algérie, nos frères, que queiram investir e crescer conosco em Moçambique. Daniel Chapo explicou que os grandes projetos de gás em Moçambique são liderados por companhias petrolíferas internacionais como a francesa Total, a norte-americana ExxonMobil e a italiana Eni. Procuramos parcerias na refinação de gás, donc on cherche des partenariats pour le raffinage du gaz, petroquímica la pétrochimie, e aproveitamento de gás para a industrialização. Em Argel, o chefe de Estado sublinhou ainda o acordo entre a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos e a argelina Sonatrach, exemplo de cooperação económica que dá seguimento aos laços entre os dois países, iniciados há várias décadas. Aqui na Argélia, et ici en Algérie, já temos memorando entre a ENH, on a déjà un mémorandum d'entente entre notre société de hydrocarbures, ONH, que é a nossa empresa nacional de hidrocarbonetos, donc c'est notre société nationale d'hydrocarbures, e a Sonatrach, et la société algérienne Sonatrach, nossa empresa na Argélia. société algérienne. Donc. É uma base importante Et ça, c'est un point de départ très très important para reforçarmos a formação de quadros, pour renforcer la formation de cadres mozambicains, transferência de tecnologia le transfert de technologie. e a parte mais importante Et la partie la plus importante, é a oportunidade c'est donc avoir des opportunités, de haver joint ventures qu'il y ait des joint ventures entre empresas argelinas entre sociétés algériennes e moçambicanas et des sociétés mozambicaines no setor de hidrocarbonetos, dans le secteur des hydrocarbures. porque 50 bilhões de dólares Parce que quand on parle de 50 milliards de dollars d'investissement au total, vai haver muitas oportunidades de negócio il y aura vraiment beaucoup d'opportunités d'affaires. e nós gostaríamos de fazer esses negócios Et nous aimerions, nous sommes ouverts pour faire ces affaires, e prestação de serviços a estes megaprojetos donc de rendre des services pour ces gros projets. com os nossos irmãos argelinos. Daniel Chapo apelou igualmente à criação de negócios capazes de impulsionar o emprego e a industrialização. Encerrando este encontro de diplomacia económica, o Presidente da República convidou os empresários argelinos a visitarem Moçambique. O presidente da Federação Moçambicana de Turismo e Hotelaria diz não ser possível fazer turismo sem companhias aéreas a operarem em pleno no país. Vasco Manhissa diz que a falta de transporte condigno para o transporte de turistas faz com que a atividade continue fraca. Questionado pela MBC sobre o impacto da falta de aeronaves de turismo, o diretor nacional do setor, Claire Zimba, disse que preferia não responder à questão. A Federação Moçambicana de Turismo e Hotelaria alerta para o impacto negativo da reduzida oferta de voos no país. A instituição considera que a falta de companhias aéreas com capacidade de operar de forma regular e eficiente está a travar o desenvolvimento do turismo em Moçambique, um setor com grande potencial econômico ainda por explorar. A conectividade aérea é um dos principais e um dos pilares básicos para o turismo. Não existe país nenhum no mundo
que possa prosperar sem existir as companhias de low cost. Low cost significa baixo custo. Moçambique, neste momento, está muito longe de entrar na corrida para a prática de um turismo, digamos, até de massas. Para melhorar as ofertas de voos no país, Vasco Manhissa propõe a abertura do espaço aéreo moçambicano para mais operadores. Precisamos de abrir o nosso espaço aéreo. É permitir que todas as companhias, de facto, voem para Moçambique sem, de facto, olhar para alguns aspectos, digamos, protecionistas. Se nós sempre metermos o dedo de travar aquilo que é um investimento para o país, nós não vamos conseguir. A equipa da MPC-TV questionou o diretor nacional do turismo sobre o impacto da fraca oferta de voos no setor. E a resposta veio nos seguintes termos. Qual tem sido o impacto do setor da aviação no turismo em Moçambique? Eu prefiro falar do impacto do turismo nas variáveis da economia do nosso país. E assim foi. Nós tivemos em 2024 cerca de 1.098.000 turistas. Estamos num processo de recuperação, num esforço resiliente por conta da conjuntura, com um incremento também considerável na sua contribuição para o PIB, de cerca de 4%, em mais de 200 milhões de dólares, mas achamos que podemos fazer mais. E esta que é a visão, continuar a apostar no turismo, a criar o ambiente de negócios necessário para que o turismo jogue o papel transversal, inclusive, que tem na área da geração de emprego. Para o presidente da FEMOTUR, o governo tem de alinhar o discurso com as ações para que o setor turístico se torne efetivamente mais atrativo. Porque o discurso está lá presente, a vontade está lá presente. Agora são as ações. E nós sabemos que este governo é novo, não tem 8 meses, não tem 1 ano, e de facto nós precisamos de uns 2, 3, 4 anos para de facto conseguirmos trabalhar e provar. O governo precisa de provar que de facto o discurso será traduzido em ações. Esta é a vontade expressa que o governo está neste momento a mostrar, que o turismo é de facto um dos pilares do desenvolvimento. Vasco Manhissa e Claire Zimba falavam em exclusivo à MPC-TV à margem da cerimônia de certificação de qualidade atribuída a uma empresa do ramo da restauração. Altura agora para observarmos uma curta pausa, mas voltamos daqui a mais alguns minutos. Até já! Vantagens de investir em bolsa. Facilita a transmissão em caso de herança e sucessões. Facilidade no expatriamento de capitais. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais.
fonte pura. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Play a tua maneira. Play, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada de Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. Uau! TMT, o mundo digital em sua casa. Bem-vindo de volta. É inadiável que a sociedade moçambicana resgate o olhar sensível para os problemas sociais, numa altura em que as redes expõem a nudez da maldade humana numa tentativa de normalizar o anormal. O convite foi formulado por João Saltiel durante o lançamento da sua segunda obra literária, na passada quinta-feira, em Nampula. Numa altura em que as redes sociais ganham força e o espaço sobre o debate público, o Passeio das Emoções de João Sixpence Saltiel convida o país a uma reflexão sensível sobre a reconstrução da humanidade e ao resgate de valores morais e sociais, como sugere. Vivemos num mundo de egoísmo total, onde poucos doam amor e afeto, mas muitos oferecem o sorriso de um bom lobo. Um mundo que sabe muito dividir decepções, mas que perdeu a aritmética de viver as vitórias e emoções com o próximo. Portanto, a obra nos convida para refletir e a participar de forma sábia na construção de uma sociedade sem conflitos. A coletânea de poesia de 66 páginas em 6 capítulos, apresentada pelo professor Nuno Brandão, sugere o perigo de camuflar o real estado social e emocional de um Moçambique que procura reencontrar-se de forma urgente. Como a chave para o desenvolvimento e formação de indivíduos conscientes e éticos. O que também passa por um redobrado papel ético e de políticas de verdade na comunicação de marketing, assentes em valores de marca nos seus produtos, que visem a geração de confiança, cooperação, comprometimento, comunicação e satisfação junto das suas diferentes partes interessadas, internas e externas. Bem como também no papel dos nossos líderes em todas as suas dimensões de poder, face ao atual mundo incerto e ainda longe das necessárias gerações de solidariedades. Como sustenta o autor, passo a citar, que desempenhem o papel de maestro durante o exercício das suas funções, mostrando competências e energizando os seus liderados a funcionar como uma verdadeira orquestra integrada e harmónica que produz o som de excelência organizacional. O Passeio das Emoções é a segunda obra da autoria de João Saltiel, depois de O Pensar Social, que reflete sobre a situação em Cabo Delgado e a banalização das emoções humanas, principalmente em redes sociais. Mia Couto prepara-se para lançar em março de 2026 um romance que vai retratar a vida dos moçambicanos nas minas da África do Sul. O escritor Mia Couto reconhece um crescente interesse dos jovens moçambicanos pela leitura e pela escrita, mas alerta para um problema estrutural, a falta de acesso aos livros. Para este autor, a literatura deve chegar a todos, sobretudo aos que mais precisam. Moçambique é considerado berço de nomes consagrados da literatura, como José Caraveirinha, Noémia de Souza, Albino Magaia e Rungulane Bacacossa, entre outros.
Contudo, apesar desse legado, o acesso ao livro continua a ser um luxo para muitos moçambicanos. Foi neste contexto que a MBC-TV conversou com Mia Couto, um dos escritores mais respeitados da lusofonia. Durante a entrevista, o autor destacou o entusiasmo crescente entre os jovens pela leitura e pela escrita, uma tendência que, contudo, esbarra num problema estrutural. Acho que há um enorme interesse por parte dos jovens moçambicanos, seja nas cidades, seja nas zonas rurais, pela escrita, pelas histórias, como acontece no mundo, não é? Uma curiosidade pela vida, pela narrativa, não é? O problema é que os livros não chegam, não? Os livros não chegam lá, nem sequer o livro escolar às vezes chega, quanto mais os outros livros. Eu acho que sim, porque assim, eu nasci de uma família privilegiada, eu sinto que é a minha responsabilidade dar aos outros aquilo que eu tive na minha infância, na minha adolescência, mas que eu fazia parte de uma pequena minoria. Não, acho que Moçambique não pode continuar a ter minorias que não se interessam e que não sejam sensíveis a essa situação da maioria. Ainda nesta conversa com a MBC-TV, Mia Couto anunciou que está a preparar o lançamento do seu novo romance. Eu estou a escrever um romance novo, que não tem título ainda. Provavelmente eu acabarei este romance em março do próximo ano. Alguma coisa que me tocou muito foi o fenómeno destes mineiros ilegais que acontece sobretudo na África do Sul, mas são muitos moçambicanos que estão ali e que vivem às vezes 3, 4 meses debaixo de um túnel e só podem sair depois de 4 meses de escuridão, de absoluto isolamento. E é uma espécie de novo tipo de escravidão e interessou-me essa história porque a gente fala da escravatura como se fosse uma coisa que acabou lá atrás, mas ainda hoje continua a existir e continua a existir aqui mesmo junto a nós. Não é? Enquanto escreve, Mia Couto também se dedica a iniciativas concretas. Com o apoio do Standard Bank, a Fundação Fernando Leite Couto, gerida pela sua família, está a distribuir gratuitamente 25.000 livros de contos de 5 autores moçambicanos em várias províncias do país. Hoje, o céu moçambicano ganhou um espetáculo raro e gratuito. Trata-se de um eclipse total da Lua que pode ser observado em todo o território nacional sem necessidade de telescópio ou óculos especiais, basta olhar para o céu. O fenômeno começou por volta das 17 horas e 36 minutos e atingiu o ponto mais alto às 20 horas e 21 minutos e só termina perto das 23 horas, ou seja, várias horas durante as quais a Lua vai gradualmente ser coberta e depois descoberta pela sombra da Terra. Durante este período, o nosso satélite natural, a Lua, deve ganhar uma coloração avermelhada, resultado da refração da luz solar pela atmosfera terrestre. É aquilo que muitos chamam de lua de sangue. E se pensa em sair para ver, o INAM recomenda que procure um local sem prédios altos, sem árvores a atrapalhar e, claro, com pouca poluição luminosa. E o melhor de tudo, não há qualquer risco para os olhos, pode olhar o tempo que quiser. Portanto, logo a seguir ao jornal, pode aproveitar o intervalo antes do programa A Semana com Salomão Moiana para conectar-se ao maior ecrã de todos, o céu. Um convite da natureza e da lua que vai estar em palco para todos nós. E com este espetáculo, colocamos o ponto final a esta edição do Jornal da Noite e regressamos amanhã, segunda-feira, quando forem pontualmente 20 horas em todo o território nacional para mais uma atualização noticiosa. E até lá, fique bem.